Boa tarde, meu nome é Paulo César e hoje a nossa aula vai ser sobre noções de matemática financeira. A gente vai começar com uma breve introdução. Então, entre as inúmeras aplicações da matemática está a de auxiliar na resolução de problemas de ordem financeira, como cálculo de valor de prestações, pagamentos de impostos, rendimentos de poupanças e outros, né? Ou seja, a matemática financeira é a área da matemática que, como o nome já sugere, diz respeito ao trabalho com as finanças. Problemas que envolvem assuntos de matemática financeira são estudados e resolvidos nesta aula. E por falar em matemática, noções de matemática financeira, nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre números proporcionais. Ou seja, o número 3 representa em relação a 6 a metade, o mesmo que o número 10 representa em relação a 20 a metade, que é o mesmo que 8 representa em relação a 16. Vejam, 3 está para 6, assim como 10 está para 20 ou 8 está para 16. A gente observa que a fração irredutível 1 meio corresponde a 3 sobre 6 e corresponde a 10 sobre 20, que corresponde também a 8 sobre 16. Neste caso, essa fração irredutível 1 meio é considerado o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, a fração 3 sobre 6 mais 10 sobre 20 mais 8 sobre 6 é igual a 1 meio. Neste caso, podemos então dizer que os números reais não nulos, 3, 10 e 8, são diretamente proporcionais a 6, 20 e a 16. Vamos agora ver como funciona na prática, aplicando uns dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: determinar x e y de modo que os números 35, 14 e x sejam proporcionais aos números y, 16 e 22. Então, solução. A gente vai colocar aqui que 35 está para y, assim como 14 está para 16 e x está para 24, né? Ele quer que sejam proporcionais. Então, isso implica que 35y vai estar para 7 sobre 8, que é o mesmo que 14 sobre 16. E 7y é igual a, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós vamos encontrar 7y é igual a 280, que por sua vez o y é igual a 40. Fazendo o mesmo em relação a x, nós temos que x sobre 24 é igual a 7 oitavos, e fazendo produto dos meios pelos extremos, 8x é igual a 168, que por sua vez x é igual a 21. O outro problema envolvendo números proporcionais diz o seguinte: 3 sócios tiveram a seguinte participação em um negócio. O primeiro investiu 5.000, o segundo 4.000 e o terceiro 2.000 reais. Ao final de um certo período, os 3 obtiveram um lucro de 3.300. Como deve ser dividido esse lucro de forma proporcional à quantia que cada um investiu? Resolvendo, nós temos o seguinte: vamos considerar que x seja o primeiro sócio, ele vai estar para 5.000, que foi o valor que ele investiu, e por sua vez y, que é o segundo sócio, vai estar para 4.000, que é o valor que ele investiu,
E Z vai estar para 2.000, que é o terceiro sócio, né? Que foi o valor que ele investiu. Somando aqui x mais y e z, vai dar igual 3.300, que é o valor do lucro. E embaixo nós vamos somar os valores correspondentes aos seus investimentos, que vai ser igual a 11.000. Então, 3.300 sobre 11.000. Note que 3.300 sobre 11.000 é o mesmo que 3 sobre 10. Então, note que x vai estar para 5.000, que é no caso aqui, vamos relacionar aqui, relacionado ao primeiro sócio. X está para 5.000, assim como 3 está para 10. Nesse caso, 10x é igual a 15.000, x é igual a 1.500. Y vai estar para 4.000, relacionado ao segundo sócio. Assim como 3 está para 10, 10 é igual a y, 10 é y é igual a 12.000 e y é igual a 1.200. Z está para 2, que no caso foi o investimento do terceiro sócio, assim como 3 está para 10. 10Z vai ser igual a 6.000 e no caso de Z é igual a 600. Neste caso, esse lucro foi dividido de forma proporcional a que cada um investiu. Nesse caso, o primeiro sócio lucrou 1.500, o segundo sócio lucrou 1.200 e, por sua vez, o terceiro sócio lucrou 600. Agora a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. No caso, 50% é o mesmo que 50 sobre 100 ou 1 meio, ou 0,50 ou 0,5. 75% é o mesmo que 75 sobre 100 ou 3 quartos ou 0,75. Então, falando em porcentagem, a gente vai mostrar aqui como funciona na prática aplicando dois exemplos de forma simples. O primeiro diz que uma mercadoria que custa 450 está sendo vendida com desconto de 8%. Qual o desconto e por quanto essa mercadoria está sendo vendida? Solução, ele quer saber quanto custa esse desconto de 8%, né? Então, a gente vai relacionar aqui 450, que é o valor da mercadoria, vai corresponder a 100%, que é o valor total da mercadoria. Como 8% a gente não sabe quanto é, vai corresponder a X. Fazendo aqui 450 está para X, assim como 100 está para 8, né? E fazendo produto dos meios pelo produto dos extremos, nós vamos ter que 100x é igual a 3.600 e por sua vez x é igual a 36. No caso aqui, 36 foi o valor do desconto. Como a mercadoria custava 450, logo o desconto foi de 36 e a mercadoria foi vendida por 414. O outro problema envolvendo porcentagens fala em relação ao salário de um trabalhador que era 840 e passou a ser de 966. Qual a porcentagem do aumento do salário do trabalhador? Neste caso, a gente vai ter que, primeiramente, o salário dele atual é 966, né? A gente vai subtrair de 840, que era o salário de antes. Então, esse aumento dele foi R$ 126. Ele quer saber em quanto foi que esse aumento em porcentagem. Nós vimos aqui que 840 relacionando a 100%, que era o salário anterior, e 126 nós vamos colocar X, quem sabe quanto é. Fazendo aqui, 840 está para 126, assim como 100 está para X. Fazendo produto dos meios pelos produtos extremos, a gente vai obter 840x, que é igual a 12.600. E no caso, meu X é igual a 15%. Então, o aumento que o trabalhador ganhou, que foi 126, corresponde a 15%.
E aqui termina minha aula. Obrigado pela atenção.